Você falou dos investimentos, por exemplo, né? Qual é a minha abordagem? Eu sou um cara que eu diversifico muito a minha carteira. Tá, por quê? É segurança? Por conta disso. Modelo de rede, não é descentralizado? Porque eu acho que é impossível, né, a gente validar uma determinada estratégia de investimento. Então, vamos supor que eu falo, o Warren Buffett, por exemplo, olha a estratégia dele. O cara deu super certo. Ele investe há mais de 80 anos e ficou bilionário. Então o pessoal vê, se eu fizer a mesma coisa do Buffett, buy and hold, comprar as ações, segurar e nunca vender, sim, eu vou dar certo. E não é, cara. O princípio básico do Warren Buffett é esse. É esse. Buy and hold. E ele faz compras muito boas, ele aproveita crises. Então o pessoal pensa, vou fazer igual o Warren Buffett. Sim. Só que é garantido que fazendo igual o Warren Buffett você vai ter sucesso? Não. Porque se o mesmo cara tivesse feito o que o Warren Buffett fez nos Estados Unidos, na Venezuela, o cara tava quebrado. Se o cara fizesse a mesma coisa na Bulgária, na Polônia, na Rússia, ele estaria quebrado. Então a gente está observando o vencedor sem considerar que esse mesmo comportamento poderia gerar um monte de derrotados pelo mundo que ninguém tá vendo. Influência do ambiente. Pois é, e aí o que eu penso na hora que eu vou fazer meus investimentos, né? Que não importa quão bonita seja a narrativa ou a previsão do futuro, a gente não sabe nada do futuro. Então, por isso, eu fico mais diversificado possível. Certo. E eu acho impressionante como as pessoas dão importância a previsões feitas por outras pessoas que têm muito dinheiro ou têm muito sucesso. E o cara também não sabe nada do futuro. No mundo dos investimentos, uma das coisas que tem mais peso para os outros tomarem decisão são pensamentos de pessoas de sucesso. Certo. Sendo que no mundo da pesquisa científica, por exemplo, a opinião de um profissional de sucesso, ela tá lá embaixo, né? O que tem peso? São estudos, são validações. Sim. Só que no mundo dos investimentos não dá pra gente fazer esse tipo de coisa, porque é difícil você pegar duas populações e submeter a sempre um mesmo mercado perfeito para você fazer um estudo e ver, essa aqui vai ter um melhor comportamento. Só que o mercado ele muda de tempos em tempos. Então aquilo que deu certo naquele ambiente pode não dar certo no futuro. Então, como eu não acredito que valida, eu tô sempre muito diversificado. E sempre observando, né? Tem uma pesquisa, você tá falando, eu tô lembrando de uma pesquisa de um autor chamado Hans Rosling, escreveu um livro Factfulness. Ele fala assim, a capacidade do ser humano de prever o futuro é igual de um chimpanzé. Nenhuma, cara. Tipo, é muito baixa e a gente... Então ele faz umas pesquisas assim, quanto que você acha que é a taxa de mortalidade no Brasil, no mundo? Aumentou ou diminuiu? Os caras vão lá, maior certeza, erra. Quanto que as pessoas, de mulheres são alfabetizadas? Erra. Então a turma erra pra caramba. Mas assim, pensa, seria muito legal, né, para as pessoas que querem ter certeza, que querem ter tranquilidade, ter um Bruno da vida, um Warren Buffett da vida, um Thiago da vida, que dê para ela previsões. É meio que um produto irresistível, né? Todo mundo quer, pô. Todo mundo quer, Todo mundo quer. Mas assim, de fato, é pouco provável que isso aconteça. Não, é pouquíssimo provável. Como é que tá na história isso, Bruno? Você tem uma relação na história com previsibilidades e acertos? Isso existe? Cara, você pode... Normalmente o que acontece, né? Tem um monte de gente fazendo previsão sobre um monte de coisa. Tá. E alguém vai acertar alguma previsão. E esse cara vai ficar muito famoso. É porque na probabilidade alguém vai acertar. Alguém vai. Você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, né? Quem comprou lá atrás, o cara falou, nossa, ele acertou em comprar Magazine Luiza, ele viu que alguma coisa diferente ia acontecer. Mas pode ter sido pura aleatoriedade, pô. O cara, ele tinha uma posição na empresa, comprou. Talvez fosse até uma pesquisa que ele fez de mercado e viu, esse negócio vai dar certo. Só que agora parece que era algo óbvio e tem tanta coisa que acontece no meio do caminho, João, que não era óbvio assim. Por exemplo, no mundo dos investimentos, cara... Cisne negro. Sim, um monte de cisne negro, que mudam o mundo, né? O mundo ele vai caminhando de um jeito, acontece um cisne negro e as coisas mudam radicalmente. E as pessoas algumas acham que já estava previsto. Não. Depois que acontece, aí, né? É totalmente previsível. Não, com certeza, ia ser daquele jeito. Antes, não. Mas, por exemplo, no mundo dos investimentos, cara, a gente tem os analistas, né? E o analista, ele pega uma empresa, ele vai analisa toda a empresa e fala, olha só, essa empresa aqui ela é muito boa porque ela tem um líder muito bom, ela tem um diferencial de mercado, tem barreiras à competição, tem não sei o quê, ela é uma boa compra, por exemplo. Só que eu acho que a gente é muito bom em análise, mas não é bom em síntese. Por que eu digo isso? Porque é fácil analisar uma coisa que está dando certo e falar, está dando certo por conta desses elementos, ou deu certo por conta desses elementos. Tá. Mas é muito mais difícil você pegar esses mesmos elementos, procurar uma outra empresa com os mesmos e garantir, isso aqui vai ter sucesso no futuro porque tem os mesmos elementos. Porque o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Então é esse o problema do mundo dos investimentos. A gente dá coisas como certas e se a gente for olhar na história, a gente nunca tá certo, cara. É muito raro estar realmente certo sobre o futuro. É um cara que vai acertar e vai virar lenda. Enquanto um monte de outros vão ser esquecidos. Podiam ser caras brilhantes, mas na hora de prever o futuro, eles erraram. Eu tava falando com o Kaique antes da gente começar sobre a internet, como é rápido, né, as mudanças. Certo. Tem um prêmio Nobel, o Paul Krugman, que ele falava que o impacto da internet ia ser igual ao de um aparelho de fax.
E o cara era muito inteligente, né? Uau. Mas ele errou totalmente. A gente pega, por exemplo, queda do Muro de Berlim. Quando você vai estudar a história hoje, parece que era um negócio que estava para acontecer, né? Não, era meio óbvio, né? Eles estavam decadentes na Alemanha Oriental, aí uma hora autorizaram a ida, todo mundo foi de uma vez e o muro caiu. Só que se você pega reportagens e análises de cientistas políticos, os mais brilhantes da época, em 87 ninguém previa que o Muro de Berlim ia cair. Os caras faziam projeção até 2010, 2000, com a União Soviética existindo. Ninguém falou, o muro vai cair em 89 e a União Soviética vai cair em 91. Ninguém previa esse tipo de coisa. Sim. E aconteceu, foi um cisne negro, mudou a história do mundo. Você pega, por exemplo, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de postar de vez em quando no Instagram, que era de um jornalista britânico, que ele estava inspecionando um conflito nos Balcãs, a região da antiga Iugoslávia, e isso era em 1914. E o cara inspecionando, ele escreveu isso, né? Isso está registrado na história. Ele escreveu: é tão certo quanto nada que as fronteiras da Europa parecem finalmente definidas. Os 6 grandes poderes da época não devem mais entrar em guerra. Então, acho que se mudar a fronteira, vai ser alguma coisa na Rússia e dentro do Império Austro-Húngaro, que era uma colcha de retalhos. Agora, o restante não muda mais. O cara, ele fez isso em maio. Em agosto, estourou a Primeira Guerra Mundial. Caraca. Então, e era um cara especialista naquilo. Ele acompanhava o conflito, ele era observador de conflitos. E mesmo assim, aconteceu, cara. Então, eu sempre penso nisso. Eu não sei nada do futuro. Se eu não sei nada do futuro, eu quero estar vivo. Como é que eu vou estar vivo? Sobrevivendo, diversificando. Você acha que a diversificação é uma coisa que se provou durar no tempo? Mesmo sabendo no que, assim, ou não sabendo no que a gente ia diversificar, mas ela perdurou no tempo? Pensando em sobrevivência, sim, né? Sim, né? Por que a gente tem um monte de mamífero, réptil, ave no mundo? Porque a natureza diversificou. Então você tem uma série de espécies, né? Algumas não deram certo, outras sobreviveram. Então, pensando em sobrevivência, tá diversificado, ter backups, né? Por exemplo, se algo der errado no Brasil, eu tenho dinheiro no exterior. Se algo der errado nesse país que eu estou no exterior, eu tenho dinheiro em outro país. Se tudo der errado em vários países que eu tenho dinheiro, eu tenho Bitcoin, que é um negócio que eu consigo vender em qualquer outra parte do mundo. O Bitcoin é muito novo, então você tem que ter um pouco de ouro. Sim. Então é sempre pensando nisso. Se acontecer algo errado, como que eu faço para sobreviver e poder recomeçar em outro canto? E repare o seguinte, eu posso ser um cara que eu tô errado naquilo que eu tô falando, né? Mas repare o seguinte, se eu estiver errado... o Bruno tá errado sobre Bitcoin, sobre ouro, sobre o que ele tá falando de Brasil. Como eu tô muito diversificado, eu posso errar em várias áreas que eu vou continuar vivo. E se eu continuo vivo, eu posso reconstruir aquilo de onde eu parei. Certo. Então, por mais que eu seja uma pessoa que possa estar errada em boa parte do que eu falo, o fato de estar diversificado garante que eu vou ficar vivo, enquanto outras pessoas mais concentradas, que inclusive falam que a diversificação ela não é boa, né? O Warren Buffett já falou isso, que a diversificação é a arma de quem não sabe o que está fazendo. Só que é o que eu penso, né? Quem realmente sabe? Porque ninguém conhece o futuro. Sim. Então, eu penso sempre nisso. Como é que então atua, de uma maneira sucinta, objetiva, a tua estratégia de investimentos e no que você investe especificamente? E se muda, de que maneira que muda? A minha estratégia, ela se baseia no princípio de que primeiro eu tenho que estar vivo para depois ficar rico, né? Não é legal inverter a ordem, né? Ficar rico e morrer. Então, eu sempre começo por essa questão de reservas. Eu tenho a minha reserva de emergência, que hoje ela seria capaz de me sustentar durante 1 ano, e se algo acontecesse comigo. Além dessa reserva, eu penso sempre, é uma reserva em reais, porque eu moro no Brasil. Então, é uma moeda fraca, né? Tem que ter uma reserva em dólares. Eu tenho uma carteira nos Estados Unidos e lá eu tenho essa mesma reserva em dólar. Tá. Só que o dólar é uma moeda melhor do que o real, porque ele aceita no mundo todo e só quem valoriza o real é a gente e os nossos vizinhos que têm moedas piores ainda do que as nossas, né? Enquanto 8 bilhões de pessoas querem dólar, a gente vai ter uns 300 milhões querendo real. Então é muito menos público. E o dólar, embora seja melhor, ele tem um problema. Se a gente for pegar nesse ano, 20% dos dólares que estão circulando no mundo foram criados em 2020. Certo. Então eles inflacionaram muito o dólar. E se a gente for pensar... 20%. Por causa do Covid. Isso. E se a gente for pensar nas funções da moeda, a moeda tinha que ser uma unidade de conta, ou seja, algo conversível, né? Um meio de troca, você pegar a moeda para trocar por outras coisas, é assim que ela surgiu na história. Eu queria trocar um porco com você por uma lança. Só que você não quer o porco, você quer peixe do Kaique. E o Kaique também não quer o meu porco, ele quer maçã. Aí todo mundo começou a trocar por um meio mais líquido, sal, por exemplo, e transacionava em sal. Assim surgiu a moeda como um meio de troca, a moeda mercadoria. E o último ponto é ser uma reserva de valor, é ser capaz de manter... a palavra salário.
Exato, muito bem observado pelo Kaique. Ah, garoto! E aí, o último ponto é ser capaz de manter valor ao longo do tempo. E as moedas hoje não mantêm mais valor, porque os bancos centrais, eles planejam ter taxas de inflação para desvalorizar a moeda. Eles ficam criando mais moeda a cada ano, eles querem que a moeda perca valor. E a mesma coisa com o dólar. Ele é melhor do que o real? É, mas ele não é uma reserva de valor. Então eu penso, o que vai ser capaz de manter valor ao longo do tempo? E aí, o Thiago sempre fala, pô, as pessoas ricas, elas têm negócios, né? Ou elas herdaram negócios, elas venderam negócios. Sim. Negócios conseguem fazer isso? Conseguem. Mas quais negócios? O mundo, ele tá mudando cada vez mais rápido. Se a gente pensar hoje, é meio que loucura não ter Google, Apple, Facebook na carteira, né? Sim. Mas nos anos 2000 era meio que loucura não ter Nokia, Yahoo, né? E outras empresas na carteira que agora, basicamente, elas não existem mais ou estão muito abaixo do preço que já valeram. Sim. Então, negócio é importante ter? Ter. É legal. Eu tenho alguns. Só que o que já se provou no tempo para manter valor? Se eu fosse viajar para o passado, o que teve valor durante todo o passado e que provavelmente, porque não é certo, a gente não sabe o que o futuro reserva para a gente, vai manter valor no futuro? Ouro, por exemplo, ele é uma reserva de valor testada pelo tempo. Se a gente fosse entrar numa máquina do tempo agora, no DeLorean, vou viajar eu e você para o passado. Se a gente cair em qualquer lugar onde havia civilização, o ouro seria valioso. Sim. Os incas, os astecas valorizavam ouro e nem tinham riqueza moeda. era medida em ouro, né? Durante muito tempo foi medida em ouro. Era a base do sistema monetário na Europa, né? O metalismo. Quando os espanhóis chegaram aqui, por exemplo, nas Américas, encontraram o Império Inca, os astecas, eles não usavam o ouro como moeda de troca, mas usavam para adereços, para alguns era sagrado. Os incas falavam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua. Então eles tinham valor naquilo. E então, se a gente fosse para o Império Inca, para os astecas, para a China, para a Europa, todo mundo valorizava o ouro. Muito provavelmente no futuro ele vai continuar sendo valorizado. Isso pode mudar? Pode, porque o Elon Musk pode descobrir ouro em Marte e entupir o mercado de ouro, né? Mas ele seria algo que teria espaço no meu portfólio. E um outro ponto é aquilo de novidade que está surgindo. O Bitcoin, por exemplo, ele tem espaço porque além de ter várias características similares à do ouro, ele é escasso, ele é negociado no mercado global, ele não se deteriora com o tempo. Sim. A joia mais antiga já achada data de 4.500 a.C., né? Então tem 6.500 anos e dá para ser vendida na Vivara hoje. É só meio rústica, talvez não fizesse sucesso. Ou até uma blogueira comprar, aí faz sucesso, né? Porque ela começa a mostrar para os outros O que é um pedaço de ouro? Essa joia é um anel. É um anel. Um anel de ouro. Peraí, um anel a 4.000? Há 4.500 anos. Aliás, 6.500 anos, porque 4.500 anos antes de Cristo. Uau, já tinha anel. Já tinha anel. Então, você vê que o Bitcoin tem esses elementos, ele é escasso, negociado no mercado global, ele é não deteriorável, igual o ouro, embora ele fique na rede, né? Então ele depende da existência da internet para isso. Ele tem, de certa maneira, um valor intrínseco, assim como o ouro tem. Por que ele tem valor? Porque ele é algo que não pode ser confiscado em um mundo onde governos querem cada vez mais do nosso patrimônio, porque estão cada vez mais endividados, né? Aqui no Brasil, a diferença entre o que a gente arrecada e gasta nesse ano, sem contar juros da dívida, ficou em 1 trilhão. Para o ano que vem, o planejado é 247 bilhões de déficit. Então já estão planejando gastar 250 bilhões praticamente a mais. Só que planejamento de gasto do governo é tipo planejamento de obra, né, cara? Vai demorar quanto tempo aí pro pedreiro fazer o banheiro? 6 meses. Demora 9, né? Então é a mesma coisa. Esse gasto ele vai subindo. E a expectativa, primeiro você se endivida, daqui a pouco tá difícil de se endividar, ninguém mais acredita que aquela dívida vai ser paga, aí começa a vir aumento de imposto. E ter alguma coisa que protege o seu patrimônio dessa sanha dos governos, acaba mostrando que aquilo tem valor, que é o caso do Bitcoin. Então acho que vale a pena ter um pouquinho em Bitcoin também. Sempre que me perguntam, e eu já fiz essa pergunta várias vezes para outras pessoas também, se você fosse para o futuro, viajar 50 anos no tempo, a mesma máquina do tempo que a gente entrou vai levar a gente para o futuro agora. O que você colocaria numa mala para ter valor de compra? Para ter poder de compra lá na frente, né? E, você vai colocar real? O real tem 26 anos, que já perdeu 90% do poder de compra. Capaz de você chegar daqui a 50 anos e nem ser mais o real a moeda da nossa economia aqui, vão ter mudado a moeda. O real tem 26 anos e já é a segunda mais longeva aqui do Brasil. A gente trocou de moeda 10 vezes. A gente cortou um monte de zero no meio do caminho, que a moeda inflacionava muito. Então, levar real só levaria se fosse para levar notas de R$1. Porque a nota de R$1 você vende por R$50, né? Virou de colecionador. O dólar, ele é melhor, porque ele já tem mais de 240 anos, né? É uma única moeda até agora, não trocaram, não cortaram zero, a inflação foi bem menor. Mas com o governo americano produzindo esse tanto de dólar a cada ano, será que ele não vai perder muito valor?
O ouro teve valor durante muito tempo no passado, então acho que tem um espaço maior na minha mala. E o Bitcoin? Vamos colocar pouco, porque só tem 12 anos. Mas, cara, quanto que esse pouco pode valer lá na frente? Sim. Quem fez essa viagem no tempo de 2009 pra cá e botou um pouquinho de Bitcoin, tá milionário hoje, cara. Sim. Tá milionário. Se a gente for pegar em 2010, era possível com $1 comprar mais de 1.000 Bitcoins. Hoje, precisamos de uns 22 mil dólares para comprar um único Bitcoin. Sim. Então, se esse cara comprou esses 1.000 Bitcoins, né? Olha o dinheiro que ele tem hoje.